É muito comum a gente ouvir como ponderação de migração para a nuvem, se realmente seguro, faz sentido. Eu vou colocar meu dado lá na nuvem e ele vai ficar seguro. Eu sempre brinquei com alguns clientes, né? Eu falo assim, ué, mas você não está com medo de colocar o seu dado na nuvem? Sim. Onde que o seu dinheiro está hoje? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento do dia que você esteja. Desejo que você esteja bem. Estamos começando mais um Emaster Roundtable e hoje vamos falar sobre nuvem, novamente, óbvio. E estamos realmente seguros? Você se sente realmente seguro estando em nuvem, estando on-premise? Você acha que seu dado realmente está seguro? Essa é a pergunta que a gente faz e vamos discutir esse tema, vamos explorar ele ao máximo que a gente puder aqui para que a gente possa entender o que você ganha com a sua jornada para a nuvem. E se você já está em nuvem, o que você tem que se preocupar estando dentro da AWS ou em qualquer outro provider de nuvem. Comigo está o Roger. Eu olhei para o Everton e falei Roger. Comigo está o Roger Tanuri, nosso CEO, com muita experiência no tema. Também o Everton Marx, que vai discutir um pouco do tema. Então, Roger. Vamos lá, né? Esse é um tema que eu tive muito envolvido nele. E apesar de parecer que esse é um assunto desnecessário, a gente escuta isso muito de clientes. É muito comum a gente ouvir como ponderação de migração para a nuvem, se realmente seguro, faz sentido. Eu vou colocar meu dado lá na nuvem e ele vai ficar seguro. Eu sempre brinquei com alguns clientes, né? Eu falo assim, ué, mas você está com medo de colocar o seu dado na nuvem? Sim. Onde que o seu dinheiro está hoje? Que é algo mais sensível do que todo o seu patrimônio. Então, assim, é uma brincadeira que eu faço para levar as pessoas a pensarem nisso e quebrar um pouco esse paradigma de achar que porque você tem um ambiente dentro da sua estrutura, um ambiente on-premises clássico, com seus servidores, que você vai lá e abraça os equipamentos, o fato de tê-los dentro da sua unidade não é um indicativo de que você tem mais segurança, às vezes muito pelo contrário. E o fato do ambiente estar em nuvem, e a nuvem é algo etéreo, né? Você não tem uma imagem daquilo como você tem dentro do seu ambiente, talvez gere nesses clientes essa percepção de insegurança, que é um tema que a gente vai debater aqui. E o exemplo do dinheiro, que é algo mais importante do que todo mundo hoje tem, se você for analisar suas aplicações financeiras, o seu investimento, o seu patrimônio, praticamente todo o seu patrimônio líquido hoje, quem aplica, quem tem algum recurso, ou até quando recebe o salário, até o momento de gastar, as instituições financeiras, eu falo, o mundo, ele gira, a parte mais crítica, que é o dinheiro, ele gira todo em nuvem. Todo em nuvem. Os principais bancos do mundo inteiro rodam em plataformas de nuvem, principalmente a AWS, que é o nosso tema central. Esses dias eu estava numa reunião com um cliente e ele tá usando um serviço que não é de nuvem propriamente dita, e a preocupação dele, né, ele falou assim, olha, o meu prestador atual, ele me entrega 17 camadas de segurança. Será que a AWS vai conseguir me entregar isso? Pois é. Aí, assim, essas perguntas terminam até trazendo a reflexão, né? Tipo, a AWS entrega muito mais. Everton, você que é um conhecedor do assunto, a AWS entrega 17 camadas de segurança? Há muito mais que isso. Inclusive, completando o que o Roger falou, né, tem esse paradigma ainda, eu acredito que é por conta o dado está na sua empresa, o dado está on-premises ali, dá a falsa impressão que aquilo ali está seguro de alguma forma. E muitas dessas empresas não existem, né, não tem um profissional específico em segurança para poder estar conferindo. Inclusive, empresas do setor público brasileiro tem muito essa premissa, né? Os dados precisam estar aqui localmente, Precisa estar em dentro da território empresa, nacional. dentro do on-premises da empresa, para poder estar garantindo essa segurança. E, na verdade, isso é o contrário, né? A AWS, ela já tem todos os serviços que a gente chama de built-in, né? Ele já é construído pensando em segurança, com o que tem de mais moderno aí, em criptografia,
militar, inclusive, né, que você consegue colocar várias camadas de segurança, além de, né, N serviços de segurança aí para poder deixar o seu negócio mais seguro de maneira geral. Vamos a gente, inclusive, assim, pegando o gancho do exemplo, para a gente também, nosso foco aqui não é entrar numa camada técnica e fazer uma análise profunda, porque eu acredito que o objetivo da nossa audiência, eu estou falando aqui pensando que a gente está conversando para gestores, administradores que não têm necessariamente uma bagagem técnica, que não é o nosso foco. Se for o caso, a gente pode fazer um evento desse tipo, né? Focar especificamente em todas as camadas e regras de segurança que a gente vai mencionar aqui. Mas voltando ao exemplo que eu dei, também é comum a gente ouvir que o cliente fala, né? Ah, tudo bem, o banco tem o dinheiro lá protegido, mas eu não sou um banco. A minha empresa, ela não é de um porte de uma agência, de uma instituição financeira. Eu não tenho o recurso que um banco tem para se preocupar com isso. E eu quero desmistificar, eu quero que a gente entre também nessa camada para desmistificar esse medo de que a implementação de soluções extremamente seguras, elas vão depender de um investimento muito alto, que não é verdade, muito pelo contrário. Então, assim, para a gente começar, né, o primeiro ponto que a gente acha que precisa abordar quando a gente vai falar de segurança em ambiente de nuvem é a gente tratar o conceito do que é o conceito de responsabilidade compartilhada que a AWS tem, que é o modelo de Shared Responsibility Model, né? Isso. Então, explica para a galera aí, Everton, o que significa, qual que é a base desse modelo, o que é isso? Bacana, Roger. Inclusive, é um modelo que é copiado hoje por todas as clouds que eu conheço aí, né? As principais, aí, as maiores que tem no mercado. Que a AWS, basicamente, ela é responsável por toda a parte de instalação física, né, a parte de segurança do data center, a parte também de energia elétrica, redundância dessa energia, né, software, virtualização, e o cliente, né, quem está rodando os dados dentro da nuvem é responsável pelos dados dele, por toda a parte de configuração, toda a parte de patching também, dependendo do serviço que ele está utilizando, obviamente, se for um serviço gerenciado ou não pela nuvem, ele tem essa camada a mais de configuração aí. E a AWS, né, a gente como parceira da AWS, nós temos o que a gente chama a gente entra um pouquinho mais nessa camada de responsabilidade e traz um pouco esse overhead que o cliente tem de configuração de rede, de configuração de recursos, né, até porque nós somos especialistas nisso, e a gente consegue ajudá-los nessa responsabilidade também, que a gente chama aqui de responsabilidade tripartite, que é bem legal. Vamos pegar esse gancho aí do que você falou, da responsabilidade compartilhada. Então, assim, fazendo um paralelo. Hoje, os ambientes onde estão os data centers da AWS, não vou chamar de data center, né? Os ambientes de nuvem, eles... a gente visitou, a gente esteve em Washington, eu tentei visitar para tirar uma foto de um... Você vê uns galpões assim, Existem galpões em Northern Virginia de data center, mas não são da AWS, você vê do lado da rodovia, gigantescos, com subestação de energia. Mas os que são específicos da AWS, para minha alegria, né, e confirmação, eles não são informados, não são de conhecimento público. Então começa o primeiro ponto, que você tem uma segurança até do local físico do ambiente. A primeira camada de segurança, né? Você não sabe onde eles estão, eles não são divulgados. Provavelmente os próprios funcionários da AWS não sabem. 90% não sabem. Não sabem. Você tem data centers específicos para órgãos de governo, não vamos entrar nessa camada. Então você começa com a localização do ambiente onde estão instalados os equipamentos. Esses locais são secretos. Um outro ponto que não tem necessariamente a ver com segurança, mas eu gosto de mencionar, e vou repetir esse conceito, a gente falar sobre zonas de disponibilidade, que é um conceito que a AWS leva muito a sério, porque é comum quando você contrata um data center, ele ocupa 2, 3 andares de um prédio, o mesmo endereço físico, o mesmo facility, e um data center está no primeiro andar, outro no segundo, outro no terceiro andar. Eles tratam isso como uma separação física e falam que eles têm múltiplos ambientes fisicamente separados. Eu vou pensar, né, um segundo andar está separado do primeiro. Mas se você tem um incêndio nesse ambiente, você perde os 3 andares. Então você vai perder o seu ambiente de qualquer forma. Quando a AWS faz um estudo para levar uma nova região no mundo, ela tem, no mínimo, 3 zonas de disponibilidade. O que significa isso? Ela implementa
um facility inteiro desse, separado no mínimo uns 50, 60 quilômetros um do outro. É feito um estudo para avaliar risco geológico, risco de impacto ambiental. Então, se você tem algum risco mínimo aqui de uma situação geológica, você não pode ter no outro. Se você tem um risco, você não pode ter risco mínimo de incêndio florestal, enchente. Então, esses 3 ambientes que são mínimos, né? Em Northern Virginia são 6 hoje, né? Northern Virginia são 8, né? Já nem... Cara, a gente tem que entrar aqui no site para olhar, porque isso vai crescendo, mas a última vez que eu olhei, são muito mais do que 3, são 6, 7, 8 zonas disponibilizadas. Então, vocês têm que pensar que é um facility, cada um com no mínimo 160 mil hardwares dedicados, integrados com fibra ótica própria, com energia elétrica própria, totalmente independente e com replicação funcionando entre esses ambientes. Então, se a gente pegar a camada mais básica ali, onde a gente vai implementar e ter os nossos conceitos de segurança, a gente já começa com toda uma infraestrutura extremamente robusta. E em cima dessas camadas, indo, né, de novo, puxando o gancho do que você disse, Everton, todo esse gerenciamento, a preocupação com a colocação de hardware, se o hardware está funcionando, essa preocupação é toda integral da AWS. Sim. Quando a gente fala de data center, é comum você ver ofertas aí no mercado. Eu já olhei processos para a gente avaliar para alguns clientes, só para a gente comparar. É um método antigo ainda. Você entra em contato com o suporte, o rapaz vai lá com um carrinho, pega um hardware na mesa, engata no data center e disponibiliza para o seu uso. Essa camada é totalmente agnóstica para quem está usando a AWS. Você não tem que se preocupar com absolutamente nada. Então, toda essa camada, com a segurança física, a energia elétrica, a refrigeração, o ar-condicionado, o funcionamento do hardware, toda essa camada é abstraída. Então, a gente já tira essa preocupação que hoje quem tem um ambiente de on-premise, que é aquela pessoa que ainda compra o servidor e coloca, você tem que preocupar com o link de internet, com o no-break, se a bateria dele está com 2 ou menos anos de uso, que você tem que trocar a bateria. Toda essa gestão que um cliente tem, eu até entendo que algumas pessoas possam ter algum amor por isso. Eu trabalhei a vida toda com isso, né? A gente gerenciou ambientes desse tipo. É um alívio gigantesco você poder rodar uma infraestrutura com alguém cuidando de toda essa camada. Verdade. Indo para a camada que é a responsabilidade do cliente, mencionando de novo o que você falou. Então, qual que é a responsabilidade do cliente? Instalar e administrar a sua aplicação e os seus dados. Então, o dado que você coloca, a sua aplicação e o seu software, vamos dizer, tudo aquilo que roda no seu ambiente, a responsabilidade é do cliente. Qual que é o nosso trabalho? A gente tem muita experiência em segurança de ambientes, seja ele on-premise, a segurança do passado, seja um ambiente nuvem. Nós ofertamos uma camada de serviços para ajudar o cliente a, dentro dessa camada, que é a responsabilidade dele, ele conseguir extrair o máximo possível de segurança dentro do que o negócio dele exige. Aí, assim, se é um banco, é um nível de segurança. Se a gente está falando de uma empresa de e-commerce, é um outro nível de segurança. Se é uma empresa com um nível de segurança mais baixo, cada um tem a sua demanda. Até queria, aproveitando, né, para quem não é da área de tecnologia, né, e discutir um pouco da área de TI, especificamente área técnica, discutir um pouco sobre segurança pensando do ponto de vista de negócio. Porque para a gente, às vezes, fica muito claro, né, por que eu tenho que ter um AF, por que eu tenho um firewall, por que eu tenho que ter múltiplas zonas de disponibilidade. Mas, e para o meu negócio? Por que isso é importante? Primeiramente, na minha opinião, eu quero ouvir a de vocês, todo negócio, a matéria-prima é a informação. Não importa se você vende medicamentos, se você produz carro, se você fornece algum serviço de consultoria. O que você tem, de fato, ali é informação. É de como você compra, como que você vende, como que você produz, como que você distribui. Essas informações é o core da essência de qualquer negócio. Sim. Não adianta nada você estar na nuvem, né? Tá utilizando recursos de nuvem e o seu dado está criptografado em trânsito, em repouso. Só que a sua configuração ela está deixando qualquer pessoa entrar. Você não está fazendo um filtro de gestão de identidade, né, bem feito. Você está deixando portas do seu servidor abertas para o mundo, dentre outras coisas, dentre outras questões que eu posso listar aqui, né? Então, assim, a segurança sem querer me alongar muito nesse assunto de responsabilidade compartilhada, a AWS é responsável pela segurança da nuvem.
e o cliente, né, quem trabalha com nuvem, é responsável pela segurança na nuvem. Então, as suas aplicações, elas têm que ter uma camada de segurança também. Você tem que disponibilizar o seu time para poder pensar em segurança, né, e profissionais habilitados também para poder deixar o seu negócio seguro. Porque pode sim ter ataque de ransomware na AWS ou em qualquer outra nuvem, né, desde que você não tome conta aí do seu para-casa para poder pensar nessas questões. Um ponto importante, né? Só mais um gancho aí no que você disse, que a gente não abordou, e que é muito comum a gente ter essa preocupação, é a questão, essa responsabilidade compartilhada, ela funciona por uma outra ótica, um outro ângulo que você pode olhar para isso. Ou seja, como a AWS ela é responsável só pela parte da infraestrutura e os dados, a aplicação são responsabilidade do cliente, ela não tem acesso a essa camada. Então, aquela preocupação, mas eles vão ver o que tem ali, eles vão ter acesso aos meus dados, para a AWS ela não conecta, ela não se envolve nessa camada de forma alguma. Então, tanto que você tem órgãos de governo extremamente sensíveis rodando as informações lá dentro. Sim. A gente tem agora a Europa com zonas com região, né, autônoma, que atendem requisitos extremamente rígidos, onde o governo alemão, você pensa países que estiveram envolvidos com guerra, tem preocupações com espionagem, ele roda sistemas proprietários do governo com a tranquilidade de saber que aquilo ali é totalmente agnóstico para a AWS. Ela não se conecta nessa camada. Nem um pouco. Nem um pouco. Então, para os dois sentidos. É na parte de segurança, gerenciamento e também na parte de acesso aos dados. Voltando também nisso que a gente estava mencionando, né, da preocupação com a segurança do ambiente, né, que o risco que você está exposto ali ou não, a gente tem que fazer uma análise de exposição a risco que um cliente tem. O quanto, eu gosto de fazer perguntas muito diretas. Como gestor, um gestor está preocupado é o seguinte, e outro gestor ele tem que estar preocupado dos sistemas que estão rodando em nuvem ou on-premise, de perguntas do tipo, quando o desastre ocorrer, não é porque se ocorrer não, quando um desastre ocorrer, quanto tempo eu vou ficar parado? Quanto de informação eu vou perder? Então, por exemplo, se é uma empresa que trabalha com vendas, ela vai ficar parada 4 horas, 5 horas, isso é aceitável? 12 horas? 1 minuto? 1 segundo? Qual é o tempo que o seu negócio tolera de parada sem impacto financeiro? E o quanto de informação você pode perder em eventos de desastre? Então, eu vou perder 1 hora de informação, por exemplo, dos meus dados, eu vou perder 1 dia, eu vou perder 1 segundo. Então, dentro da AWS, nós temos ferramentas para entregar qualquer nível de exigência que o negócio tenha para responder essas perguntas. Você trouxe um ponto muito importante, Roger, que é segurança não é algo binário. Não é algo que você tem ou não tem. Além disso, é algo que tem que estar extremamente alinhado à sua estratégia de negócio. E a tolerância a paradas e a falhas que o seu negócio tem. A gente tem cliente aqui que não pode, dependendo do horário, também tem isso, né? Dependendo do horário, 1 segundo para ele já é muito tempo. Já é literalmente 1 segundo compromete a operação dele. Agora temos outros clientes que pode ficar uma manhã sem algum sistema disponível, que isso não vai impactar, não vai fazer ele perder venda, não vai fazer ele deixar de entregar o trabalho dele. Então, a sua capacidade de tornar o seu ambiente seguro, resiliente, tem que estar diretamente ligado ao seu core business, né? E o investimento que você vai fazer tem que estar diretamente ligado às suas estratégias de negócio. E isso dentro da AWS a AWS, né, traz ferramentas que são fantásticas, né? E a gente pode fazer um processo desse em ondas, né? Então, por exemplo, num primeiro momento, o cliente tem um nível de requisito mais baixo. Então, a gente faz um projeto de implementação para que ele possa atender esse nível de requisito. Aí, daqui a 1 ano, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 2 anos, o nível de requisitos do negócio dele muda, a empresa cresceu, ela está assinando contratos com clientes que já demandam um novo nível de qualidade de serviço, a gente implementa projetos gradativos. Isso não é, como você mesmo disse, não é binário. E um outro ponto que eu acho também muito importante a gente tratar, porque a gente aqui acabou envolvendo 2 assuntos distintos, né, que é disponibilidade versus e segurança. Porque são assuntos correlacionados,
mas que são tratados como disciplinas distintas. Então, a gente estava discutindo agora com um time ali dentro, o serviço de pentest, por exemplo, que as pessoas perguntam muito. Então, a segurança, quando a gente analisa pura e simplesmente os requisitos de segurança, você tem várias óticas que você pode atuar. Então, você tem desde óticas de blindagem do seu ambiente para torná-lo mais robusto a ataques externos. Porque a gente tem ataques. Hoje as pessoas acham que um ataque... Já vi um cliente me falar uma vez que eu não tenho inimigos, quem que vai querer me atacar? Eu falei com ele, olha, você não tem inimigos, mas se você estacionar seu carro numa avenida muito movimentada e deixar a sua mochila no banco da frente, a gente vai medir o número de horas ou minutos que alguém vai levar para quebrar o seu vidro e levar o carro. Eu já fiz isso. Você já fez isso? Então, assim, hoje você tem ferramentas e ataques que são feitos de forma com robôs na internet, eles vão varrendo. É massivo, né? Massivo. Ele não tá atacando. Ninguém está focado no seu longe. negócio, não é o seu inimigo. É alguém que está procurando uma janela exposta, uma mochila num banco de um carro, e você não pode ser aquele que está com a janela exposta ali para tomar uma pedrada. Então, a gente tem ferramentas para tornar o seu ambiente blindado desse tipo de cenário. Então, tem uma série de ferramentas. Existem ferramentas mais sofisticadas para te blindar de ataques focados, por exemplo. Você tem uma empresa que vai participar de um processo de edital público e você está com medo de sofrer um ataque no momento de participar do leilão. Já vi isso acontecer. As pessoas não sabem como é barato e simples você contratar uma botnet. Hoje, com $5 por hora, você contrata botnets gigantescas. Você paga na internet, aponta o alvo. Não precisa ser hacker, não precisa ser especialista em segurança. É algo que um menino na garagem da casa dele ele consegue fazer. No Mercado Livre, eu não sei agora, né? Mas no Mercado Livre antes vendia uns botzinhos de ransomware. R$50. Assim, a facilidade para isso... Eu não vou nem dar dicas aqui, né? Que eu não vou... Poderia explicar como no Rent a Botnet, como é que funciona, não vou falar. Mas quando a gente analisa a parte de segurança, você tem várias óticas. Então, uma delas é fazer uma blindagem do seu ambiente. Você pode fazer uma análise de segurança focada, por exemplo, em engenharia social. A gente viu aí acontecer na imprensa casos recentes de funcionários vendendo senha, funcionário vendendo a instalação de um software dentro da rede de um cliente. Hoje em dia, com a inteligência artificial, imitando a sua voz, a voz do CEO, você tem que, mais do que nunca, pensar nisso aí, nessa questão de engenharia social, porque está cada dia mais assombroso. Né? Vocês trouxeram um gancho muito importante, né? Quem que é o maior inimigo, né? Normalmente é o interno, né? O erro humano que traz os maiores... Assim, a gente pode olhar, na nossa experiência mesmo, 90% dos incidentes normalmente é um erro humano. Uma senha frágil exposta. Uma senha frágil. Ou algo que a pessoa fez na pressa, que depois eu corrijo. Um deploy errado. A mochila A mochila no no carro ali, na avenida de muito movimento. Agora eu queria acrescentar uma coisa aqui, Roger, que você falou referente à decisão de negócio sobre segurança. Né? O tal dos KPIs RPO e RTO. Né? Qual que é o tempo que o seu negócio ele sustenta ficar offline? Né? Isso aí é uma decisão de negócio. A TI ela precisa passar isso aí para o dono, para os gestores, né? Para que eles possam, de fato, trazer isso aí. Qual que é o custo disso? Né? Qual que é a criticidade da minha aplicação? E qual que é o custo disso para o meu negócio hoje? Né? Por exemplo, se a gente for falar de backup de maneira geral, né? Esse backup, qual que é o período que esse backup ele é feito, qual que é o teste que é feito em cima para poder recuperar esse backup, né? Se é feito algum tipo de teste, e o tempo de permanência, né? Que a gente fala que é o tempo de retenção desse backup também. Falando a linguagem que o gestor, né? O diretor de uma empresa, que não é da área técnica, porque eu falava muito tecniquez, parecia às vezes que a gente estava conversando e a pessoa já pegava o celular, começa a olhar debaixo da mesa, você vê que o seu assunto ficou complexo para a pessoa entender. O que um gestor tem que se preocupar, ele tem que perguntar para o time deles, tem que perguntar para o seu time isso. Falar, olha, quando nós tivermos um desastre aqui, e essa pergunta ela não é global, você vai ter essa pergunta respondida por sistemas. Então, se você tem um sistema de vendas, se você tem um sistema de gestão financeira, os sistemas que a empresa possui, isso é uma planta industrial,
quanto tempo nós vamos ficar parados até a recuperação do ambiente e quanto de informação que eu vou perder. Sempre você vai ter um tempo de parada e você vai perder algum grau de informação. Então, a pergunta que às vezes a gente tinha, né? O gestor perguntava para o time de TI a pergunta errada. Ele perguntava, nós temos backup? O pessoal fala, temos backup. Ah, legal. E nós temos segurança? Temos segurança. A pessoa fica tranquila, o gestor fica despreocupado, até o momento que o desastre acontece e ele descobre que ele tem backup, mas o backup é feito uma vez por semana, por exemplo. Então, o backup é feito no domingo à noite e o desastre dele aconteceu na sexta-feira. Ele vai perder os 7 dias da semana que passaram, ele vai perder todos. Ou a recuperação do ambiente vai acontecer? Vai, mas ela vai depender da troca do servidor, porque o hardware que a gente tem aqui já saiu da garantia e nós tentamos abrir um chamado no fabricante, o equipamento não está coberto, nós vamos ter que comprar um equipamento novo, fazer a instalação dos sistemas, restaurar os backups e colocar o ambiente funcionando. Eu já vi casos de parada de ambiente, você já viu isso também, né, Hildo? 7 dias, 15 dias, 10 dias. Teve um caso que, olha... Casos são bons, né? Conta caso. Estou colocando a forma mais anônima possível aqui. Não vamos dar nome aos bois. Eu estive num cliente, uma empresa familiar aqui de Belo Horizonte, bastante conhecida, e o data center todo sem garantia. Todo sem garantia. Todo já defasado, bem defasado. Uma empresa muito importante, uma operação muito crítica. Isso eu estive lá na quarta-feira, assim, quinta-feira. Expliquei a importância dele renovar o data center dele migrar para a nuvem, os serviços mais críticos, aquilo que ele não poderia migrar, renovar o hardware, né? E tudo. E ele falou assim, olha, não vai andar, a gente tá contingenciando alguns investimentos, a empresa está com outras prioridades e, por enquanto, não vamos fazer. No sábado à noite, umas 10 horas da noite, ele me ligou, esse gerente TI me ligou pedindo ajuda para comprar uma controladora RAID de um storage que tinha parado queimado. O storage que estava descontinuado já há uns 5 anos. Rapaz. Não tinha jeito. E ele tinha uma operação muito importante já no domingo pela manhã. Como que vai resolver isso? Importante, né? Inadiável, assim. Era milhões que ele perderia se aquela operação não acontecesse. Curioso aqui. Infelizmente, eu não sei. Porque eu não pude ajudá-lo muito. Fizeram uma oração lá para a placa voltar a funcionar. É interessante você mencionar casos, porque se a gente for falar de caso aqui, o que a gente mais tem, assim, quem aqui, venho da área técnica, quantas noites eu já perdi de sono, quanto de estresse, eu acho que encurtou bons anos da minha vida, ter que administrar, porque a gente está nisso há muitos anos, já administramos vários desastres. Nós já fomos chamados para administrar desastres de clientes que não eram clientes nossos, que passaram a ser depois. E a gente tem uma constante de ver um tipo de problema acontecendo, que ele passa completamente desapercebido, ele não está no radar do gestor. Então, voltando àquela pergunta inicial, se a nuvem ela é mais segura do que o ambiente on-premises, quando a gente avalia só a parte da infraestrutura, não há o que se discutir. Não tem discussão. Então, um processo de migração para a nuvem, como base de mudança de patamar de segurança, ele já leva o cliente automaticamente para um nível muito mais alto de segurança. Quem ainda tem uma preocupação desse tipo, se é seguro, se eu vou ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, é mais seguro. Com certeza. Só que ela, por si só, ela não é suficiente. A gente já tem algumas práticas que, por padrão, a gente implementa em todos os projetos para ter um grau mais alto de segurança. Então, a discussão sobre backup, sobre restauração de ambiente, essa bagagem que a gente carrega de experiências passadas que foram extremamente traumáticas, a gente faz questão de que o básico do básico dos nossos projetos já incluam pelo menos uma parte disso. Mas a gente também é procurado por clientes que já estão com alguma camada de segurança, já estão usando a nuvem e estão preocupados e veem um problema acontecendo com um concorrente, vê uma notícia saindo na imprensa, eles ficam preocupados. Então, um dos itens que a gente sugere que seja feito, devido à amplitude do tema, um tema muito amplo, é fazer um assessment do ambiente. A gente faz uma avaliação, a gente roda um conjunto de ferramentas, a gente tem um conjunto de análises que são feitas e um relatório é gerado e a pessoa recebe ali uma avaliação
em como ela se encontra. E consiga, talvez, até responder essas perguntas que eu estou fazendo e levar isso para a gerência, para a diretoria e avaliar. Isso é suficiente? Esses dados aqui que eu estou apresentando? O que eu tenho percebido, que a gente vê com muita frequência, é que não estou culpando times de TI. Eu estou falando que, às vezes, não ter um time dedicado a fazer esse tipo de trabalho, algumas coisas ficam debaixo do radar e não são vistas. Você tocou num ponto muito importante desse assessment, diagnóstico, que é você ter problemas que você sabe que você tem, muitas vezes é problemático, o próprio nome já diz. Mas você ter problemas que você nem sabe que eles existem, te coloca numa situação muito pior. Que hora que você descobre que ele existe, né? Na hora que virou, já pegou Na hora fogo que ele em tudo. aconteceu, mas aí colocar o cadeado fica na porta mais arrombada. difícil de você contingenciar, mitigar risco. Agora, se você sabe que tem um problema, sabe que tem um risco, é mais fácil de você, pelo menos, ter um plano de mitigação de qualquer impacto dele, né? Então, esse trabalho que a gente faz com os nossos clientes, ele é muito importante. A gente tem diversos clientes aqui que eles vieram até nós com um projeto de migração, não com o objetivo de redução de custo ou de aumento de capacidade computacional, mas sim de melhoria de segurança, né? Proteção das informações, porque segurança também tem dois temas, né? A gente tratou aqui de uma forma meio genérica, mas são dois temas, né? O primeiro é a resiliência e o outro é a disponibilidade. Você tem que equilibrar meio isso, né? A resiliência, meu dado, quanto eu consigo proteger ele, e a disponibilidade é quanto eu vou conseguir manter essas informações disponíveis para minha operação. Um ponto importante aí, Hildo, que às vezes a gente no passado tinha muito uma preocupação de construir ambientes à prova de falhas. Então, a premissa era não pode falhar. Hoje a premissa mudou. A preocupação não é se eu vou fazer um sistema à prova de falhas, mas eu vou fazer um sistema que suporte falhas. Então, ou seja, self-healing, né? A gente considera a falha como algo inerente ao processo e como é que eu reajo quando uma falha ocorre. Isso é uma abordagem que ela faz todo o sentido para a gente ter alta disponibilidade, para ter uma gestão mais eficiente. E um dos pontos que chama atenção é que quando você começa a utilizar essas ferramentas em nuvem, nesse momento você percebe o quanto o custo de soluções desse tipo é muito mais baixo do que tentar levar um mesmo nível de controle, qualidade, segurança, se você tivesse um ambiente on-premises. Inclusive é por isso que muitas empresas não utilizam esse nível de segurança nos ambientes tradicionais, ou mesmo em ambientes de colocation, ambiente de data center, é porque é muito caro implementar essas soluções. Quando você tem um arcabouço de soluções técnicas, igual a AWS fornece, e você vai utilizando, a gente consegue entregar um altíssimo nível de proteção para um cliente com custos muito baixos. Assim, comparando com o que a gente tinha no passado. Não, isso é uma verdade tão grande que, assim, muitas vezes as empresas deixam de investir em ferramentas de segurança porque ela está com uma visão muito on-premises, né? Sim. Porque vamos pensar aqui de forma... fazer alguma conta bem simples. Você vai montar um data center seu. Aí você vai lá comprar um servidor. Um servidor só, quem tem um, não tem nenhum. Você tem que ter pelo menos dois. Você tem que ter a interconexão deles. Você vai ter que ter um firewall ali. Isso tudo já foi aí quase uns R$100 mil. Sim. Isso básico, né? Com certeza. Na AWS você coloca um firewall, um WAF, com alguns poucos dólares, isso já está disponível para você. E às vezes não precisa colocar nem nada. Nada já traz um nível de segurança. Eu tenho um caso para contar. Eu trabalhava numa empresa de lojas virtuais e aí tinha essa loja virtual de um influencer muito famoso, inclusive, que sofria ataques porque ele tem um viés político muito forte e ele sofria ataque de DDoS direto, tentativa de invasão. Só da gente migrar para a AWS, sem colocar nenhuma camada de segurança, nenhum WAF, por exemplo, só da gente trazer para a AWS, que a AWS tem um serviço já que é de entrada para quando você utiliza serviços computacionais, que é o Shield. O EC2 Shield conseguiu barrar os ataques de DDoS do cara. Exato. Então,
Só de você migrar, né, trazer uma migração, fazer uma migração que a gente chama de lift and shift, que é trazer do jeito que está para a nuvem, já entrou várias camadas de segurança lá que a gente nem não leva muito em consideração, né, mas que estão lá para poder ajudar. E muitas delas já são camadas gratuitas, né? Sim. Não tem nem custo adicional. Esses têm, por exemplo, a gente pode pegar várias camadas, se a gente for citar como exemplos de recursos, né, vamos dizer, de ferramentas dentro dessa caixa, empresas ou órgãos de governo que tenham necessidade de compliance para proteger, inclusive, o próprio administrador. Você consegue garantir, por exemplo, que o dado salvo numa unidade de retenção, ele vai ser mantido por um período mínimo de 1 ano ou 3 anos. Então, aquele dado, ele não tem como ser removido por ninguém. Você consegue garantir a imutabilidade. Imutabilidade. Eu estava procurando essa palavra, Hilder. Ruim, né? Meu cérebro não lembrou dela, que é a imutabilidade. É porque, por má fé, descuido, erro, ou qualquer que seja o motivo, alguém pode, por engano, qualquer que seja o motivo, apagar um dado importantíssimo para a empresa, que só vai ser descoberto muito mais tarde. Para apagar um rastro de auditoria, apagar uma informação que é importante. Então, enfim, eu não vou entrar no mérito e nem no quesito. Existem soluções de mutabilidade. É 1 em 3 anos, não é? Que você tem de opção. Até 5 anos. Há 5 anos. Então, de novo, a gente tem uma caixa de ferramentas. Eu empolgo, a gente vai acabar entrando numa camada mais técnica, mas a gente tem dentro da AWS uma caixa de ferramentas gigantesca, com N opções, às vezes múltiplas opções para um mesmo cenário, com preços distintos, características distintas. O que a gente sugere é que o pessoal traga para a mesa, vamos discutir, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que tem de possibilidade. É o que a gente tem muita expertise, nós fazemos isso há muito tempo. Fazemos isso desde o tempo do computador on-premise, como faziam os romanos, né? É o nosso dia a dia, né? Isso aí, segurança, assim, não tem jeito de você pensar em nuvem sem você pensar em segurança. E não tem jeito de você pensar em IA sem você pensar em segurança. Porque a gente falou muito aqui de projetos simples, né? Vamos assim, simples não, convencionais, né? De migração, mas também tem a parte de IA, que é um boom, uma hype muito grande. A gente já teve até um roundtable aí falando de IA. Recomendo que vocês assistam. E a discussão é essa, né? Eu acho que o Everton até falou que não acha que a hype está passando. Eu acho que está mudando, as pessoas estão ficando mais sóbrias, mas uma coisa que muitos ainda negligenciam é a parte de segurança. Na IA, né? Na IA, exatamente. Falamos, inclusive, disso aí no roundtable, Wildo, que a gente não tem garantia nenhuma. Quando você está utilizando uma IA generativa, por exemplo, um chat GPT, você leu lá esqueci o nome da palavra. O EULA. Como é que é? É o disclaimer, né? Disclaimer. Se aquela IA está sendo treinada com seus dados, você sabe se de alguma forma o prompt que você está fazendo lá com o salário lá do seu CEO. Você pode fazer coisas muito mais simples, né? Você conecta a IA num sistema que você desenvolveu, ele entra, está todo conectado na sua base de dados, você expõe isso para os seus usuários externos, fazerem consultas e gerar um serviço muito prático para eles. Mas não se toma o cuidado de colocar regras de segurança. Um usuário mais preparado, ele pode colocar um código Python e pedir a IA para simular um programador. Simule a execução deste código dentro do seu ambiente. E você pode ter verdadeiros desastres. As pessoas às vezes não preocupam com esse tipo de proteção. Então, a IA é muito fácil de ser usada, tem uma adoção rápida, mas ela exige também, né? É uma outra área que também exige uma camada de segurança, também tem metodologia e regras de trabalho para se proteger com relação a isso. Poucas empresas estão se preocupando com isso ainda. Eu acredito que isso vai aumentar muito. Deixa eu começar a ter, é só a gente ter os casos públicos acontecendo aí. Eu acho que a maioria das empresas se preocuparam muito em levar ferramentas de IA, mas esqueceram da parte de segurança, né? A gente tem visto cada vez mais casos onde ferramentas de IA expôs dados de forma indevida. Esse caso que você falou assim, rodar um código Python ou rodar um SQL, né? Colocar um insert, um delete ali de forma indevida, isso é muito comum, a gente já viu situações. Então, assim, é muito importante também que no seu projeto de IA que você está desenvolvendo, você pense nessas camadas também. Como que você vai dar acesso ao dado de forma
segura, de forma dentro dos compliances que a sua empresa tem, né? Dentro de todo o viés, né? De toda a lógica de construir projetos de IA, tem um conceito, né, que é democratização, acesso aos dados, mas é democratizar com consciência, não é você simplesmente dar acesso a qualquer um de qualquer forma. Isso pode gerar muitos problemas, tanto legais quanto corporativos mesmo, né? E acesso irrestrito, né? Isso aí é algo que tem que ser pensado na construção da solução. É uma coisa que a AWS tem que eu gosto bastante, que é o princípio do privilégio mínimo. Sim. Todo Least mundo privilege. deve ter o crachá exatamente da função que você deve exercer. Sim. Então, assim, se você tem que só visualizar um servidor, você não pode ter a permissão de deletar, ou de parar, ou de reiniciar esse servidor. Né? Isso é bacana no AWS. Lembrando que a solução em nuvem, ela permite você criar e destruir ambientes com um clique de um mouse, né? Pois é. Então, tem que se tomar algum grau de cuidado para que, muito por engano, que as pessoas não cometam erros. Tanto que a gente utiliza muito o processo de automação, né, de entrega de infraestrutura, exatamente para proteger e blindar desse tipo de cenário. Mas eu acho assim, esse é um tema que caberia, né? Se as pessoas quiserem pedir conteúdos específicos sobre pentest, sobre proteção e segurança em ferramentas de IA, vocês quiserem tratar esses assuntos individualmente, podemos gravar outros conteúdos específicos nesses temas. Segurança é um tema muito amplo, muito amplo, muito longo. A gente tem várias caixinhas aqui para abrir. Fique ligado, a gente vai falar de todas elas. Vamos trazer especialistas também em cada tema, né? IAM, segurança em IA, banco, né? Então, segurança é um tema que a gente vai tratar muito por aqui. Bom, se esse tema foi relevante para você, você acha que a gente gerou alguma coisa de valor aqui para você, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comenta aqui. O que você tem de desafio de segurança? A gente quer entender um pouquinho, né? E se você tem dúvidas, coloca aqui nos comentários. A nossa equipe está à disposição também para trabalhar as suas necessidades, sanar as suas dúvidas, mostrar para você como, se você já está na AWS, como resolver os seus problemas, né? E se você não está, como fazer essa jornada para a nuvem de forma segura, transparente, simples. Nosso papel aqui é esse. Então, fiquem à disposição. Roger, algum recado final? Não, só esse, né? Vamos mostrar para... Se a pessoa quiser também conhecer os problemas que ela ainda não conhece que tem. Boa. E você quer saber os problemas que você nem não sabe que tem? Procura Fala com a gente que a gente vai te mostrar. Não sei se a pessoa vai querer. Às vezes ela prefere continuar melhor, não sabendo. mas uma coisa eu falo. É muito melhor saber antes. Saiba antes. Porque muito saber melhor. Depois não costuma ser barato. Marido traído é sempre... Com certeza, análise de risco, né? Sem dúvida. Eu só quero agradecer a participação mais uma vez aqui. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Estão assistindo também. Obrigado, Dedé. Até mais, gente. Tchau. Tchau.